vão tentar e vão guerrear contra as nossas vidas, para que a restauração não se complete em nossas vidas, em nossa casa, em nossa igreja. Esdras 4, o versículo 6 e o versículo 12. Diz assim: e sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Então foi escrito um edito, foi chegado diante do rei, aleluia, que foi o rei Assuero, foi chegado nas mãos do rei Assuero, que era para o rei paralisar a reedificação das terras de Jerusalém. Era para o rei parar com aquilo, porque eles até, uma coisa que me chamou muita atenção, é que esses homens que se levantaram contra a reconstrução, a reedificação, esses homens eram homens de título, governadores, eram homens que assistiam ali diante do rei, e eles chegaram e se opuseram à obra de restauração da cidade de Jerusalém. Sem mais nem menos, eles chegaram e falaram para o rei. E o rei se deixou levar e foi lá e paralisou a obra de Deus. Aleluia. Ele disse assim no versículo 12: saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Aleluia. Aqui, esses homens se opuseram e eles até chamaram a cidade de Jerusalém de rebelde e malvada. E isso me doeu demais, porque muitas das vezes nós, como cristãos, estamos procurando andar na presença de Deus. Temos as nossas falhas, temos as nossas debilidades muitas das vezes, mas o mais importante de tudo isso é que nós sobrepujamos essas debilidades e essas falhas na busca ao Senhor. Mas mesmo assim se levantam opositores à reconstrução e à reedificação, aleluia, dos nossos muros. E esses opositores nos chamam de rebeldes, de malvados, de fora do propósito. E nós ouvimos até isso nesses 21 dias. Mas nós sabemos que essa era uma oposição do nosso inimigo para tentar nos paralisar e para tentar parar a obra que Deus quer realizar em nós e através de nós. Portanto, igreja, nós não podemos dar ouvidos aos nossos opositores. Nós não podemos abrir precedentes para que o inimigo tenha brecha para falar nos nossos ouvidos ou usar uma pessoa, e nós bem temos o discernimento e sabemos quando aquela pessoa está sendo usada pelo inimigo para nos afrontar e para tentar destruir a obra maravilhosa que Deus está realizando em nossas vidas. Aleluia. E se nós temos esse discernimento, nós temos que nos levantar na autoridade do nome de Jesus, na autoridade que está sobre as nossas vidas, que tem sido liberada através da palavra de Deus, e repreendermos todas essas ações do inimigo contra a reedificação das nossas vidas, da nossa adoração, aleluia, daquilo que Deus quer realizar em nós e através de nós. Aleluia. Amém? Quem vai se levantar? Quem é que vai se levantar? Eu sou a primeira. Eu vou me levantar. Eu não aceito mais. Eu não vou deixar mais nenhuma dessas palavras da oposição atingir o meu coração. Será que você pode confessar isso? Eu não aceito mais. Eu não aceito mais as palavras que têm vindo na minha direção contra a obra que o Senhor está realizando na minha
8. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus não desiste de você. Glória a Deus. Aleluia. Deus não desiste de nós. Glória. Aleluia. Esdras 5:1. Aleluia. Deus não desiste de mim e nem de você. Aleluia. Esdras 5:1 diz assim: e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Então, para que o povo entendesse que Deus não desistiu deles, Deus vai lá e levanta o profeta Ageu e levanta o profeta Zacarias para falar: não pare esta obra. Aleluia. Não dê ouvidos aos opositores. Aleluias. Aleluias. Não pare esta obra. Esta edificação tem que continuar para que o meu propósito se estabeleça em vós. Aleluias! Esta obra não pode parar. Aleluias! Para que o propósito de Deus, que é nos levantar como verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Aleluias! Este propósito não pode parar. Esta obra não pode parar. Aleluia. E eu digo mais: esta obra não pode parar. Aleluia. Porque nesta noite o Senhor está levantando aqui um povo muito mais forte e muito mais poderoso. Aribalaba cheia, anda labas. Aricanta laba cheia, anda labas. Aricanta laba cheia, anda labas. Eu sou este povo. Você é este povo. E o Senhor está levantando um povo poderoso na terra. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. O Senhor quer a nossa adoração. Glória a Deus. Aleluia. 9. Aleluia. Ele levanta Aleluia. quem Ele quer Aleluia. para ajudar Aleluia. o seu povo. Aleluia. Será que tem alguém aqui que está com alguma dificuldade em alguma área? Seja ela física, seja ela material, seja ela espiritual. Será que tem alguém aqui que tem alguma causa que está difícil? Aleluias. Será que tem alguém aqui que tem persistido em oração por algum propósito e que talvez você esteja esperando alguma coisa acontecer, ou que talvez você tenha esperado que é você mesmo que vai fazer isso? Será que tem alguém aqui? Deus, Ele vai levantar quem Ele quiser para te ajudar. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai levantar quem Ele quiser para nos ajudar. Aleluia. Por que eu falo isso? Esdras 6:1.
Então o rei Dário deu ordem e buscaram na chancelaria onde se metiam os tesouros em Babilônia e em Aquimetá, no palácio que está na província de Média. Se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que diz assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios e seus fundamentos serão firmes. E ali ele vai descrevendo, continuando ali, descrevendo toda a medida, aleluias, dessa casa de Deus, aleluia. Então Deus, ele usa e ele levanta quem ele quiser para ajudar. Ele levantou Ciro, como nós vimos. Ele levantou Dário, como nós estamos vendo aqui, aleluia. Aleluia. O rei Dário, ele confirma a ordem de edificar a casa do Senhor. Então não interessa, não importa que os opositores se levantaram contra a edificação. Existiu um rei mais adiante, depois de Ciro, que também foi lá e como que fala? Ele leu ali os relatos, a palavra de Deus, e ele viu que o que Ciro havia feito, e ele deu continuidade na obra, aleluia, que Deus queria realizar. Então Deus usa quem ele quiser, Aleluia. Deus faz o que ele quiser, é do jeito dele, não é do nosso, aleluia. Ele usou o rei Ciro, ele usou o Dário, e ele usou também, você vai ver mais adiante, o rei Ataxerxes, que também foi a favor dessa reconstrução, dessa reedificação. Foram reis poderosos que apoiaram a obra de um povo, que apoiaram um povo que eles nem conheciam Deus desse povo, eles nem serviam o Deus desse povo, mas para que se cumprisse a palavra de Deus, Deus os usou como um canal de bênção para o seu povo. Deus pode usar quem Ele quiser para nos abençoar. Deus pode fazer o que Ele quiser e nós precisamos, igreja, entender isso. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos saber que isso está relatado na palavra. Aleluia. E que nós, eu estava ensinando na quarta-feira aqui sobre intercessão, e que nós precisamos aprender a orar a palavra. Então nós podemos chegar diante de Deus e falar: Senhor, assim como o Senhor usou Dário, assim como o Senhor usou Ciro, assim como o Senhor usou o rei Ataxerxes, reis da Pérsia, que nem te conheciam, que nem te serviam, assim também, Senhor, o Senhor pode usar o meu patrão, o Senhor pode usar a minha patroa, o Senhor pode usar o dono lá da fábrica que eu trabalho, o Senhor pode usar, o Senhor pode mudar, o Senhor pode usar o governo, aleluia, para liberar uma bênção na minha mão, o Senhor pode mudar toda uma história, todo um governo, o Senhor pode mudar toda uma cidade, todo um bairro, por causa de um filho dele. Aleluia! Aleluia. É assim que Deus gosta de fazer. Aleluia. Aleluia! Mas Deus só vai fazer isso quando nós seguirmos todos esses princípios. Aleluia! Quando houver verdadeiramente uma entrega total. Aleluia. Quando houver verdadeiramente uma renúncia. Aleluia. Quando houver verdadeiramente uma oração persistente. E quando nós entendermos que o Senhor vela sobre a palavra dele para cumprir. Aleluia. Amém? Glória a Deus. 10, nós estamos terminando. A boa mão do Senhor está sobre nós. Glória a Aleluias. Deus. Glória a Deus. Aleluias. A boa mão do Senhor. O que isso quer dizer? Que esse é um tempo favorável a nós. Glória a Deus. Mas pastora, a senhora fala isso porque a senhora não sabe como é que está a minha vida. Você sabe como é que está a minha? Esse é um tempo favorável de Deus sobre nós. Glória a Deus. Aleluia. Porque a boa mão do Senhor está sobre nós. Aleluia. Esdras 7, 6.
assim: este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Olha que tremendo isso. Aleluia. Segundo a boa mão do Senhor, segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira, quando ele decidiu sair de Babilônia para ir ajudar os irmãos que estavam ali em Jerusalém. Aleluia! Aleluia. Na Bíblia relata, se nós formos mergulhar mesmo nesse livro, que Esdras saiu com possessões tremendas nas mãos, com muito ouro, com muita prata. Aleluia! Com toda a sua família e com todos aqueles que decidiram ir com ele também, para ajudar os irmãos a reedificar a cidade de Jerusalém, porque a boa mão do Senhor estava com ele. Glória a Deus. E na Bíblia relata que Esdras, ele foi assim, sem nenhuma proteção do rei. Ele se sentiu constrangido de pedir para o rei que mandasse um exército, alguns soldados para escoltarem-os até Jerusalém. Então ele, nesse constrangimento, como o rei já tinha feito tanto por ele, ele não quis pedir, ele se constrangeu. E ele foi, mas isso foi bom, foi propósito de Deus, foi para que ele visse, para que ele entendesse que ele dependia totalmente de Deus. Aleluia. Muitas das vezes, nós vamos nos sentir assim como ele, constrangidos. E não vamos abrir a nossa boca para pedir nada. Mas nós saberemos que a mão do Senhor está sobre nós. Aleluia. E que nós não estamos sozinhos. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. 11. É necessário dedicação e empenho. Esdras viajou por cerca de 4 meses até Jerusalém, por um propósito. Imagina, gente, no tempo de hoje nós às vezes fazemos uma viagem de um dia, ou quando nós vamos para Porto Seguro, né? Nós temos que parar na estrada, dormir, e a gente está de carro, para depois no outro dia seguir a estrada. E naquele tempo, que não tinha automóvel, talvez eles tivessem cavalo, não sei, ou talvez era andando mesmo, era caminhando. E ele caminhou durante 4 meses com todo o seu povo, com toda a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com seus parentes, até Jerusalém por um propósito. Quando nós decidimos, amados, nos entregar totalmente ao Senhor e mergulharmos na presença do Senhor, nós precisamos ser assim como Ele foi, dedicados. Aleluia. O Senhor quer a nossa dedicação. Glória a Deus. O Senhor quer o nosso empenho. Glória a Deus. Ele poderia ter olhado no meio daquela caminhada e falar: não vou mais não. Será que esse povo merece que eu vou lá ajudar eles? Não está valendo a pena não. Mas ele se empenhou por um propósito. Glória a Deus. Ele não olhou para a dificuldade. Ele não olhou que ele estava sem soldados para o escoltarem. Porque naquela época, nós sabemos que o Salmo, eu não lembro agora qual o número que é, eu vou falar e vocês vão saber. Que Davi, ele falava assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem meu socorro? E aí ele fala: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a E Deus. sabe por que Davi escreveu isso? Porque naquela época tinham muitas montanhas, né? E eles caminhavam muito tempo assim para chegar no destino desejado. Mas naquela época também tinha muitos bandidos, né?
eles, salteadores, né, ladrões, eles queriam roubar as coisas que eles estavam levando de uma cidade para outra. E por isso que Davi, ele escreveu assim, porque era lá no monte, quando chegava perto do monte, ele já tremia de medo, porque era no monte que do monte que os salteadores vinham, que eles avistavam o povo caminhando e eles corriam para pegar tudo que eles tinham, para roubar, para matar. Aleluia. Então imagina como que Esdras nos sentiu durante essa caminhada de 4 meses. Mas ele se empenhou por um propósito. Glória a Deus. Nós vamos mergulhar num propósito. E nós precisamos nos empenhar por esse propósito. Glória a Deus. Não vai ser fácil. Não vou falar para vocês que é fácil. Não vai ser fácil. Mas nós vamos nos empenhar e dedicar para que nós possamos chegar lá, na Jerusalém, e ajudar o nosso povo de lá, e adorar lá junto com eles. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. 12º e última característica que nós temos que seguir, último desafio que nós temos pela frente. Prepara o seu coração para buscar a presença. Esdras 7, 10 diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esdras, ele se preparou. Ele buscou em relatos, aleluia, de outros escritores, de outros profetas. Ele buscou nos ofícios do rei. Ele buscou nas suas descrições particulares, aleluia. Ele buscou conhecer a lei de Moisés. Ele buscou se aprofundar na lei de Moisés. Por isso que na Bíblia diz que ele amava a palavra de Deus. Aleluia. Porque ele se preparou para o propósito. E o Senhor está nos chamando para nós nos prepararmos para o propósito. E como que nós vamos nos preparar? Nós vamos nos preparar na leitura diária da palavra, na oração. E esse preparo também exige que nós venhamos ensinar da palavra. Que nós não venhamos ficar com a nossa boquinha fechada, mas para que nós possamos colocar para fora tudo aquilo que Deus tem falado conosco, tem nos ensinado. Então é um tempo de preparo, igreja. Como o pastor Elcio, ele tem falado aqui, tem muitas coisas que nós não vamos aceitar mais. Nós não podemos ser uma igreja que não conhece a palavra de Deus. Nós não podemos ser uma igreja que não conhece pelo menos os princípios básicos da palavra de Deus. Que não sabe nem aonde estão os 10 mandamentos relatados. Que não sabe nem aonde está escrita a oração do Pai Nosso que Jesus deixou para nós, como a pastora Alciné leu aqui no início do culto de quarta-feira. Nós não podemos ser uma igreja que não sabe quem foi esse homem tão tremendo que foi Esdras, um homem fiel, um homem temente, um homem sábio, um homem que quis aprender, que quis saber, que quis entender, que quis mergulhar. Aleluia. Amém, igreja? Amém. E eu quero deixar um último versículo. Para nós encerrarmos essa palavra. Esdras 9. Glória a Deus. Esdras 9.
Quando Esdras ele chega em Jerusalém, depois de algum tempo que o povo estava lá, a primeira leva estava lá, não sei se a segunda leva já estava lá, porque o povo foi levado de volta em 3 levas, né? Em 3 períodos, e através de 3 homens, 3 sacerdotes, aleluia, que foi Neemias, que foi Esdras, foi um deles, né? E com ele aqui foi uma grande leva, e através da vida de Zorobabel. Esdras 9, quando Esdras ele chegou lá, eles já estavam naquela vidinha normal deles, cotidiana. E para surpresa de Esdras, diz assim, Esdras 9: acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Aleluias. Então se ajuntaram a mim todos que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste, o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a Ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus. E ali ele vai orando, e ele vai falando com o Deus dos céus, e ele vai intercedendo por aquele povo, porque ele não se conformava com aquela situação em que o povo de Deus, o povo separado, estava vivendo. E o Senhor nos chama à adoração, para que nós não venhamos nos conformar com o tempo em que nós estamos vendo as coisas terríveis acontecer. Mas, pastora, tudo isso que está acontecendo, nós sabemos, está relatado nas Escrituras Sagradas. São profecias que o apóstolo João profetizou lá em Apocalipse. São palavras que Jeremias,
Urebaxe cantarabalabás. Urebaxo que antocoxundias. Por isso que o Senhor tem nos exortado, igreja, a não trazermos o mundo para dentro da igreja, a nós vigiarmos o nosso coração, para nós não pecarmos contra o nosso